Olá, pessoal. Hoje vamos falar de certa forma, da trajetória geométrica do ponto até o dia de hoje. Falamos sobre o ponto, falamos sobre a reta, falamos sobre o plano, falamos sobre a figura plana, né? E essa foi uma viagem que começou no ponto, né? Nesse caminhamento que o ponto faz, gerando a linha, gerando a reta, né? Quando ele se desloca na mesma direção, verdade? Também ele proporciona uma linha curva, uma linha quebrada, enfim. É então a origem da forma, como nós já falamos, né? Assim como a forma é, digamos assim, parte integrante da arquitetura, é parte fundamental na arquitetura, né? A questão, nós vivemos num mundo visual, num mundo de formas, né? Formas minúsculas, formas macros, né? Imagina aí as grandes obras de arte, tipo pontes, viadutos, arranha-céus, e também as pequenas casas e os pequenos objetos. Muito bem, vamos recordar. Começamos com o ponto, falamos sobre a pertinência do ponto nos planos, depois passamos para a reta, falamos também da pertinência da reta nos planos, não é? Os vários planos que estudamos, não é verdade? A evolução da reta, se o ponto, na sua evolução, dá origem à reta, a reta em sua evolução também dá origem ao plano. Lembrando que a reta é infinita, assim também como o plano é infinito. Mas como é que isso ficaria? Como faríamos para representar plano, reta, ponto, sobretudo a reta e o plano, se eles são infinitos? Ficaria um pouco difícil, né? Daí o sistema mongeano, né, criando esses diedos que nós já também vimos com bastante exercícios, né? E em outros momentos, e chegamos à figura plana, né? São os vários polígonos, que a começar do polígono com menor número de lados, que vocês viram, né? Que é o caso do triângulo, e vai até chegarmos no polígono com o maior número de lados, que é exatamente o círculo, né? Ou que tem na sua circunferência, vamos dizer assim, o número de lados chega a uma quantidade tão grande que chega a um ponto. Aí ele se transforma no círculo. Muito bem, essa daí foi aonde nós paramos nas aulas anteriores, né? No encontro anterior, e para falarmos, né, das figuras geométricas, né, das formas geométricas. E isso ocorreu. E também da sua inserção, digamos assim, da sua inserção, da sua pertinência nos planos. Vimos as formas geométricas regulares, os polígonos regulares, como é o caso do quadrado, quadrilátero de números iguais de lados e ângulos internos iguais. Falamos do triângulo equilátero, né? E falamos também do círculo, certo? Muito bem. Então, já foi gerado uma forma, plana, uma figura plana que é o polígono. Agora vamos chegar finalmente ao objeto tridimensional. E o objeto tridimensional, né, é o que vamos ver, que são os poliedros a seguir. O primeiro que veremos é este daqui. Trata-se de um tetraedro. Tetraedro, ele vai ter 4 ângulos, né?
e 4 faces. É o menor poliedro que podemos ter, a forma mínima, digamos assim, em termos de lados e em termos de ângulos. Ele ainda não é regular. Esse que vocês estão vendo, você vê que a base é um triângulo equilátero, mas os seus lados é um isósceles, ou seja, 2 lados iguais e um diferente, enquanto que sua base é um triângulo equilátero. Para que ele fosse digamos assim, um poliedro regular, ele teria que ter os lados iguais à base. Seriam aí, no caso, ele praticamente ficaria sem uma referência de base, né? Qualquer posição que ele ficasse, ele, digamos assim, estaria idêntico, estaria igual. Muito bem. Chegamos então a esse princípio de forma. E vejam bem, todas as formas mais simples costumam gerar grandes obras, né? Obras mais complexas. Então é preciso realmente dominar essas pequenas formas para chegarmos à complexidade, né? Não é verdade? Gostaríamos de mostrar aqui algumas outras situações que pode ocorrer com esse objeto. Bom, como nós falamos da inserção, né, da pertinência de ponto com plano, ponto com reta, reta com plano e figuras geométricas planas com plano, nós poderíamos também aqui comentarmos sobre essa figura, como que ela estaria inserida. Nesse caso aqui, ela está, digamos assim, assentada, ela se assenta no plano π, o plano horizontal. Então ela está com a sua base, pertence ao plano horizontal. Se caso jogássemos ela aqui, ó, no pilinha, ela estaria pertencendo ao PV, né, ao pilinha, tudo bem. Ou talvez se encaixássemos um dos lados deste tetraedro, também estaria pertinente. Mas ele pode ter variantes. Por exemplo, agora o objeto não é como a figura plana só, claro. Você teria, por exemplo, um plano aqui que seria desses 2 vértices aqui. Se eu passasse um plano aqui, ó, seria o primeiro plano. Já que no vértice, no ápice, não é? No vértice superior, na verdade, no vértice propriamente dito, nesses 2 ângulos aqui de baixo, você teria um primeiro plano. Aqui do ápice desse tetraedro, você teria um segundo e finalmente teria um terceiro plano aqui no último vértice. Muito bem. Isso em relação ao pilinha, ao PV, tá certo? Essas condições é que nos vão levar, por exemplo, eu estando com ele aqui de frente, aqui, ó, vai ter um plano, não é? Que é conhecido nosso, passando aqui do lado, é o plano vertical, né? Certo? Se passarmos um outro plano aqui, ó, chegamos à conclusão, aqui, ó, esse plano aqui, se nós chegarmos até lá, ó, será aquele plano, olha só, se eu chegar o objeto até o vértice tocar no pilinha, e se passarmos o plano aqui e colarmos esse plano, né, inserirmos esse lado de frente aqui, nesse tetraedro, ele vai se encontrar em algum lugar com o pilinha. Aqui ele já está com o PH, não é verdade? Então esse plano aqui também é conhecido nosso, é o plano paralelo à linha de terra. Ele tem seu traço no π e vai ter o seu traço no pilinha, porque o plano é infinito, né? A gente está fazendo alguns comentários aqui. Estamos estudando agora as possibilidades visuais, as possibilidades deste objeto tridimensional que é o tetraedro, o menor tetraedro, porque como se diz, para existir um poliedro, o mínimo seriam 4 faces.
4 lados, né? Uma base, um lado, o segundo, o terceiro e o quarto, certo? Então, muito bem. Interessante sabermos agora as outras possibilidades. Existe desse tetraedro, até chegarmos à esfera aqui, que seria, no caso, a nossa, o maior número de lados. Seria o extremo dos poliedros. Veja bem, se aqui eu tenho como mínimo de faces, mínimo de lados, 4 lados, que daí o nome tetraedro, né? Aqui você vai ter um número bastante, vamos dizer assim, quase chegando ao infinito, né? De lados, que os lados aqui vão se transformar em pontos. É um globo, né? É uma esfera. Então ele vai se multiplicando os poliedros. Por exemplo, um outro exemplo aqui, ó, seria esse daqui, ó, que é esse prisma. Esse aqui é um prisma, tá? Ele tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é chamado de hexaedro, porque tem 3 faces, né? Sendo 2 bases, nesse caso. Se nós também invertêssemos aqui, ó, poderíamos chamar essa aqui de base. Neste caso aqui específico, preferimos colocá-lo nessa posição, né, para termos assim uma compreensão melhor desse objeto. É interessante saber também que esses invólucros, né, essas formas, digamos assim, mais simples, elas podem conter ali, elas podem se envolver uma forma mais complexa, através de uma espécie de escultura. Se eu começar a esculpir esse prisma aqui, pode sair aqui uma forma completamente diferente da sua inicial. A esta forma inicial, que envolve, que seria o encamisamento, o envolvimento de uma futura forma, é o que nós chamamos de forma geratriz. Ela vai gerar outra figura, outro objeto tridimensional, que poderá ser um objeto edificatório. O que chamamos de objeto edificatório é um edifício, um prédio, uma residência, né, que pode ser multifamiliar ou unifamiliar. Muito bem, vamos trazer aqui uma outra forma que também tem lá seu interesse, que é o cilindro, né? O cilindro que na verdade não ele não é considerado vamos dizer assim, com o nome de edros, né? Porque ele não tem planos, digamos assim, que possamos contar, a não ser que você transforme cada linha dessa daqui, ó, num lado, que seria uma reta, não é verdade? Mas aí já é uma abstração, não é? Aí estaríamos fazendo uma abstração. Mas olha só, ele é gerado por várias retas, pela evolução de várias retas paralelas, né? Ok? Certo? Cilíndrica. Aliás, o processo do sistema mongiano fala de projeções cilíndricas, que falaremos no próximo encontro. E tem 2 bases, nesse caso circular, daí cilíndrica, cilindro, tá certo? É também uma forma interessante que pode gerar outras no seu encamisamento. Veremos também a seguir. E a esfera é um conjunto disso tudo, né? Certo? Seria quase que o final da diversidade de formas. Nós poderíamos ter aqui, depois do hexaedro, tem o icosaedro, que são 20 lados. Temos várias formas que digamos assim, com lados pentagonais, de pentágonos, com lados mistos de quadrados, pentágonos e triângulos equiláteros. Tem uma série de formas que podem, digamos assim, tender à esfera, mas ela vai se faceando, né? Isso, em outro momento, veremos isso com mais detalhes, né? Neste momento, gostaríamos assim, de salientar essa questão. Muito bem, imagine que essa
que esse cilindro, não é? Que este cilindro fosse um pouquinho maior, não é? Ou seja, em termos de largura, que para gerar um outro objeto. Quando eu falei de gerar um outro objeto, digamos assim, tridimensional, é isso. Você faz de uma forma simples e depois você esculpe. Me permita trazer essa torre aqui, ó. Essa torre tem exatamente uma base octogonal, é um octógono. E ela, as suas faces vão sofrendo variantes de direções e ela surge aqui como uma torre, não é? Certo? E que poderia muito bem ter sido gerada aqui, ó, por um cilindro. Mas aqui depois nós vamos trabalhando. É como se fizéssemos uma escultura no espaço, né? Mas através de formas simples. Então, essa forma pode gerar, depois veremos na questão, da pirâmide, por exemplo, né, que não é considerada pirâmide, que a pirâmide propriamente dita, ela tem uma semelhança, ela tem a base quadrangular. Aí sim ela teria esse vértice superior aqui, seria o ápice, mas quadrangular, a pirâmide. Então, essa pode gerar uma outra forma, essa daqui, tantas outras, essa daqui também, até chegar na complexidade, uma complexidade maior. Muito bem, pessoal, essa viagem que nós fizemos, que foi gerada do ponto, não é? Aonde chegou a uma forma um pouquinho mais trabalhada, que é essa torre. Mas nasceu o quê? Desse Big Bang, sem entrar no mérito da questão, que é a origem, né, das formas geométricas. Lembrando a vocês que a arquitetura, ela tem uma, digamos assim, uma infinidade de conhecimentos paralelos, né? Daí a gente fala sempre que o arquiteto precisa ter uma formação bastante ampla, né? Ele tem um pezinho lá na história, ele tem um pezinho na filosofia, na psicologia, na antropologia, não é? Até mesmo no direito, nas ciências exatas, os cálculos mínimos, né? E dentro da matemática, quase que seja assim, poderíamos chamar de cereja do bolo, é exatamente o conhecimento da geometria. E é o que nós estamos viajando aqui, ó, falando de geometria. Não podemos escapar. É o nosso alfabeto. Viu? Então, pense no que a gente tem tentado passar para vocês e conseguido, obviamente, e recebido também um feedback. Por agora, nós ficamos por aqui.